Mais uma vez, eles que não me conhecem, sou Elias Ward, suporte técnico do Magazine PR. Sejam todos bem-vindos, tá? Vou fazer uma breve apresentação e após a apresentação vocês podem fazer as perguntas que acharem necessário, ok? Sou Elias Ward, sou mecânico há mais de 30 anos, sou também suporte técnico do Magazine PR, instrutor e professor de mecânica automotiva, tá? E hoje a gente vai falar sobre como evitar despesas de gasolina, desperdício com vício de dirigibilidade e com falta de manutenção, tá? Após isso, uma grande novidade, que é o aparelho que, além de economizar combustível, aumenta a potência e o torque, ok? Isso faz o seu veículo gastar mais combustíveis. E o que é que faz o nosso veículo gastar mais combustível? Pneu descalibrado, desalinhado, velas com defeito, cabo de vela ruim, filtro de ar sujo, filtro de combustível sujo, som da lâmpada com defeito já fora do seu prazo de vida útil, né? Combustível de péssima qualidade, bateria com problema também faz você gastar mais combustível e desliga os dispositivos elétricos quando não necessário, né? Aquele rádio no carro que não tá ali só ligado por estar, desligue, né? Porque além do rádio tem as bocas alto-falantes também estão consumindo energia e consumindo energia também está conseguindo consumindo combustível, tá? Para dirigir de forma mais econômica e reduzir o consumo de combustível em até 40%, adote as seguintes práticas. Suavidade ao volante, tá? Acelere gradualmente, evite pisar fundo ao sair do semáforo, acelerações suaves exigem menos esforço do motor. Evite frenagens bruscas, antecipe as paradas. Ao ver um sinal vermelho, o trânsito à frente, tira o pé do acelerador e deixe o carro desacelerar sozinho, usando o freio motor, evitando assim paradas totais desnecessárias, tá? Controle de marcha e velocidade. Troque as marchas no tempo certo. Em carros manuais, não estique demais as marchas. Troque antes que o motor atinja a altas rotações. Velocidade constante. Mantenha entre 40 e 70 km por hora em marchas altas. É a faixa mais econômica na estrada, né? Mais econômica. Na estrada, use o cruise control ou piloto automático, se disponível. Se não, já sabe, marchas altas, pouca aceleração, ok? Não use ponto morto. Ao contrário do mito, descer ladeira em ponto morto ou banguela consome mais combustível em carro com injeção eletrônica e ainda prejudica a segurança. O correto é descer engatado sem acelerar. Manutenções e aerodinâmica. Calibragem dos pneus. Pneus murchos aumentam o atrito e o esforço do motor. Mantém a pressão recomendada pelo fabricante. Janelas fechadas na estrada. Acima de 80 quilômetros por hora, os vidros abertos aumentam a resistência ao ar. Nesse caso, é mais econômico usar o ar condicionado com os vidros fechados. Revisão em dia. Filtro de ar sujo, velas desgastadas ou óleo vencido pode aumentar o consumo em até 25%. Gestão de carga. Evite pesos desnecessários a cada 50 quilos. Esta pode aumentar o consumo em cerca de 1 a 2%. Retire itens inúteis e desnecessários, tá? Pessoal, essas são as dicas para que a gente não desperdice combustível, tá? Além de todos esses cuidados com o seu veículo para diminuir o consumo, existe um aparelho que faz economizar até 30% de combustível, que é o Maxi PR da Etimol. E que aparelho é esse? Vamos dar uma olhada. O que é o Maxi PR? O Maxi PR é um dispositivo de economia de combustível fabricado e comercializado pela empresa Timol.
ela se enquadra na categoria de produtos de tecnologia magnética ou de ionização para otimização da queima do combustível no motor do veículo, tá? Então, esse é o Max EPR, tá? Vamos saber mais sobre ele? Vamos lá? O Max EPR, só um instante. O Max EPR oferece três grandes benefícios. Quais são eles? Máxima economia de combustível, máxima potência e máxima redução de gases, tá? Ou seja, o Max EPR, além de economizar combustível, aumenta a potência e o torque e é ecologicamente correto, tá? Ou seja, ele faz ali aquela manutenção, aquela limpeza interna no motor e não carboniza internamente. Carbonização hoje é um dos itens que a gente estamos mais aí preocupado porque através da carbonização existem muitas anomalias nos motores dos veículos, tá? O Maxipé é composto por dois componentes, o ionizador, que é a parte principal, e o jateador, que é uma parte complementar para auxiliar o MaxIPR, tá? Então, quando você adquire o MaxIPR, você recebe esses dois componentes, tá? E qual é a função dele, do ionizador e do jateador? Eles trabalham em conjunto para alterar a estrutura do combustível antes que ele chegue aos bicos injetores e à câmara de combustão, promovendo uma queima mais eficiente. O ionizador é o componente principal que promove o benefício e é instalado na flauta do motor, na mangueira da linha de combustível, tá? Esse é o ionizador. O jateador é o segundo componente do sistema e é instalado na flauta do motor ou na saída do tanque de combustível após o filtro. O jateador tem um papel complementar de estabilizar a pressão dentro da flauta dos bicos injetores, tá? E esse Max EPL fabricado aonde? Quem distribui ele, né? Quem fabrica é a Timol. Essa é a sede dele em Uberlândia, Minas Gerais, tá? Onde fabrica e distribui o Max EPL para todo o Brasil. A Timol é uma empresa consolidada com mais de 20 anos de experiência no mercado, com uma presença forte e em constante expansão. Atuamos em todo o Brasil e em mais de 20 países. Contamos com centenas de consultores espalhados por todo o território nacional, pronto para oferecer o melhor atendimento. Nossa equipe é composta por mais de 180 mecânicos credenciados e rigorosamente treinados pela Timol, garantindo a instalação correta e segura dos nossos dispositivos. Ou seja, a Timol tem consultores e mecânicos que distribui, instala e vende MaxiPR em todo o Brasil, né? Tá? O MaxiPR ele não é distribuído nem vendido por nenhum marketplace ou pela internet, tá? Só compra através dos consultores credenciados, ok? Vamos falar um pouco aí do problema da carbonização do motor. A carbonização é um fato conhecido na engenharia automotiva e todos os veículos sofrem com a carbonização. Os motores mais antigos já apresentam um acúmulo significativo de depósito de carbono. Os veículos mais novos, com tecnologias mais sensíveis, estão sujeitos à carbonização desde o início ou dos primeiros quilômetros rodados, né? Essa carbonização progressiva compromete a potência, aumenta o consumo do combustível e diminui a vida útil do motor do veículo, tá? O válvula do coletor de emissão totalmente carbonizado. Esse processo de carbonização, ele é comum nos veículos de combustão interna, tá? Isso acontece por vários fatores, né? O coletor de emissão, ele, ele pega através da válvula PVC o resíduo do combustível que entra para dentro do cárter do motor, que sobe e que vai para dentro da queima da câmara de combustão para ser queimado e ele passa por aqui e acaba sujando aí a válvula de emissão, tá? A vantagem do nosso aparelho, do nosso dispositivo, foi projetada para combater esse problema de forma eficaz e contínua, tá? Ação preventiva. Ele impede o processo de formação de novos depósitos de carbono, mantendo o motor mais limpo e eficiente desde o início. A ação de limpeza em motores já carbonizados, ele atua ativamente
promovendo a limpeza de depósitos existentes ao longo do tempo. Com isso, você garante a performance do seu motor, reduz o custo de manutenção e prolonga a vida útil do seu veículo, tá? Isso aqui é uma válvula de admissão com veículos que usam o Max EPR há 6 meses, há 6 anos, tá? Ou seja, no momento que instalou o Max EPR, já começa o processo de limpeza. Ou seja, esse é uma válvula de admissão que sofre a ação do Max EPR, do nosso aparelho, e essa é uma válvula comum, aonde os motores trabalham aí de forma normal, tá? Pessoal, isso aqui, pessoal, esse é um depoimento, tá? Do cliente que instalou o MaxiPR num aparativo com motor AP 1.8 MI, tá? E mandou esse depoimento para a gente, para que a gente possamos ver aí a importância do MaxiPR, tá? Ele fez o depoimento e mandou o vídeo que o cliente, que o mecânico mandou para ele. Aí super entusiasmado, né, com o processo de limpeza, de descarbonização que o MaxiPR promove no motor, tá? Motor 1.8, motor AP 1.8 e eu instalei o Max GPR em outubro de 2016. Portanto, faz 6 anos e 10 meses que está instalado esse aparelho. E conforme nós podemos ver aqui na nota, o dia 7/8/2023, nós trocamos a junta do coletor de escape e verificamos que não há nenhum vestígio de carbonização, nem uma gota de carbonização no motor, provando que o Max PR ele evita a carbonização do motor, proporcionando ao usuário uma economia tanto de combustível, porque a carbonização é característica de que há uma queima incompleta do combustível. Como ele provoca a queima completa do combustível, então não há como carbonizar o motor. Ok? Obrigado. Vídeo feito pelo mecânico após a desmontagem do coletor de emissão, mostrando claramente o benefício do Max EPR. Pessoal, veja a qualidade do Max EPR. Tá? Isso aí com 6 anos. Esse motor é um motor AP, tá? Fazer um serviço de limpeza como esse envolve um custo extremamente alto. A vantagem do Max EPR da Timol é que, desde o momento em que é instalado, ele atua descarbonizando de maneira progressiva e constante, confirmando o que vimos no depoimento anterior. Pessoal, isso aqui é outro motor, tá? Esse é um veículo sem carbonização, núcleo de emissão, que é um Gol MI 16 válvulas, 2 anos com Max EPR. Também sofreu processo de descarbonização. Anexo solar minha.
Mas só a gente viu aí mais um veículo que sofreu o processo da descarbonização. A Timon, antes de eh, lançar o Max GPR, foi o que a Timon fez. Ela também fez testes, né? E vários testes. Um desses testes foi no dinamômetro, na cidade de São Paulo, Max e Carro, aonde o teste foi feito no C4 Lounge 2.0 2014, que foi o ano de lançamento do Max GPR. E a Mazicá emitiu esse laudo, que após a instalação do Max GPR, houve um aumento de potência e de torque, tá? Esse é um depoimento de potência e torque depois do Max GPR em um Celta 1.0 2012. Ou seja, a gente tem um teste feito em São Paulo e tem também um depoimento do cliente com o carro, que a gente sabe que é 1.0 o Celta, ligou o ar-condicionado, o carro fica muito fraco, não tem muita força. E aí o cliente instalou o Max GPR e provou aí o aumento da potência e do torque do Max GPR no Celta. Olá, pessoal. Vou fazer um vídeo aqui para vocês desse Celta 1.0 2012. Vou subir uma ladeira que é comum aqui em Maceió, que é conhecida Calmon, muito conhecida, é bem íngreme. Vou mostrar para vocês o desempenho do Celta no ar-condicionado, subindo essa ladeira com o Max EPR, tá bom? Só um minutinho. Eu tô saindo agora com o carro, deixar ele no ar-condicionado, tá ligado? Ele fica com essa luzinha laranja, que ele está ligado. Azul ele fica e laranja ele fica. Então, estou com o Celta 1.0 no ar e vou subir essa ladeira aqui, ó, como se conhecida em Maceió como ladeira Calmon. E ela é bem. Vai ver o desempenho do carro fazendo esse percurso na terceira marcha. Subir, ele vai subir sem esforço, sem fazer esforço nenhum. Está no ar-condicionado. E ali em cima eu vou dar uma aliviada na aceleração. Como é carro 1000, normalmente, você aliviando o pé e no ar, ele vai pedir para reduzir. Tá subindo normal. Tô aliviando o pé, ó. Aliviando o pé e continuo acelerando. Ó, ele tá subindo, não tá pedindo para reduzir marcha. Normal. E no ar condicionado. Normal, tranquilo. A terceira e termina subindo. Isso é o Maxi PR. Botou 1.0, o Celta 1.0 no ar-condicionado com o Maxi PR. Vocês verem o desempenho do carro com a potência do Maxi PR. Beleza? Um abraço. Eu sou o consumidor do Maxi PR e tenho muita satisfação de ter no meu carro e recomendo a qualquer um de vocês. Um abraço, gente. Tudo de bom. O Max GPR foi lançado em 2014, né? Fazendo agora 12 anos de lançamento do Max GPR, vai fazer agora em outubro. Desde então, vem sendo feito vários testes. Testes em tanque alternativos, vários percursos na cidade, na estrada, no dinamômetro, no monômetro, com multímetro, entre outros. Todos apresentaram melhorias significativas e importantes. Veja abaixo os testes feitos pelo suporte da empresa em 10 anos de Max IPR. Esse teste foi o teste do tanque alternativo, né? Verificação da bomba de combustível utilizando o monômetro após a instalação do Max EPR, né, que alguns mecânicos dizer que o Max EPR forçava a bomba de combustível. A gente foi, instalou a bomba de combustível, passou o manômetro e viu que não tinha diferença nenhuma na pressão da bomba de combustível, tá? A gente também fez a medição da tensão da bomba de combustível com multímetro após a instalação do Max EPR e também não alterou aí a, a tensão, nem a corrente, nem a resistência, tá?
Então, veio os testes, o Max EPR, ele contribui para a longevidade do óleo lubrificante, reduzindo a contaminação por combustível e, consequentemente, evitando, assim, o desgaste prematuro do motor. O que o Max EPR faz que ajuda a economizar combustível? O Max EPR promove a ionização do combustível antes da queima por aplicar o mesmo campo magnético potente. Se olharmos do lado esquerdo, a gente vê um combustível todo colado no outro, grudado, e só temos oxigênio por fora, tá? Então, no momento que há a explosão, só o combustível, só esse combustível que estão com, com oxigênio, né? Ele vai ser queimado. O combustível que está dentro, aqui dentro, e algumas partículas de oxigênio não vai ser queimado. Passou pelo Max EPR, tá? Acontece o quê? Acontece que o combustível oxigena, quebra a resistência, o combustível tende a se misturar com oxigênio, e nós temos oxigênio tanto nas laterais como dentro do combustível, bem dividido, né? Bem homogêneo, com estoquimetria muito melhor. O combustível fica como de combustível organizada, e dessa forma que queima mais de 90% do combustível. É por isso que o Max EPR, ele aumenta a potência e o torque instantaneamente quando é instalado, tá? E aí, com essa queima, a sonda lambda manda informação para a central eletrônica, e a central eletrônica baixa o tempo de injeção. Tá? É assim que funciona o Max CPR. O Max CPR quebra a resistência que o combustível tem de se misturar com oxigênio, ok? E aqui tem a comprovação do Max CPR em economia, tá? A gente tirou a foto do painel antes de instalar o Max CPR, fazia 11,4. Após a instalação do Max CPR, a gente o cliente nos mandou esse vídeo, tá? Isso, Noel. Olha o quanto meu carro está fazendo agora. Está na casa dos seus 13, 14. Está fazendo 17. Estou 80 quilômetros aqui na BR. Brincadeira, cara. Melhorou bastante, viu? Bem que o senhor falou. O torque também. A potência aumentou também. A gente viu aí, né, o teste ao vivo e o depoimento do cliente, tá? Teste do vasilhame com o Max EPR e sem o Max EPR, tá? Qual desses dois você prefere? Veja o depoimento do cliente após 10 anos usando o Max EPR da Timol, tá? Nós temos história do Max EPR, né? A gente faz acompanhamento com todos os clientes que instalou o Max EPR. E esse depoimento foi um dos mais importantes, né? Que o cliente rodou mais de 200 mil quilômetros com o Max EPR. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Júnior, eu moro aqui em Garanhuns, interior do estado de Pernambuco. Meu veículo é um Fiesta, um modelo GL, a gasolina 1.0 a gasolina. E eu gostaria de dar meu depoimento com relação ao Max EPR da Timon. Eu instalei esse equipamento no meu veículo em outubro de 2014. Foi o mesmo ano que a Timol lançou esse produto no mercado, certo? E gostaria de destacar alguns pontos, né? Com relação à economia, meu carro, quando eu instalei, que eu fiz o teste, ele chegou a dar 21% de economia de combustível. A potência do motor. A potência do motor é semelhante a um carro com motor 1.6, certo? É impressionante. Como a Timol, ela fez o teste com dinamômetro em São Paulo, e justamente o que foi confirmado através desse teste foi justamente isso, que o carro, em termos de força, ele ganha mais ou menos 15 cavalos a mais. E é justamente o que a força que o meu carro ganha. Então, em vez de 65 cavalos, ele hoje tem praticamente 80 cavalos de força, certo? O desempenho na estrada, em ultrapassagem, subida, ou simplesmente andando normalmente, 100 km por hora, eu ando, é uma coisa assim, fantástica. Eu ando sem esforço nenhum, sem forçar motor, sem nada, ele anda nessa velocidade tranquila. É a média de velocidade que eu ando quando vou para Recife, quando faço as viagens por aqui. Tá certo? Isso tranquilo. A troca de óleo, as duas últimas trocas de óleo, como eu não andei muito, não rodei muito, eu troquei com um ano. E apesar
de ter feito a troca de óleo. Um ano, por incrível que pareça, o óleo ainda estava com um aspecto normal. E você pode destacar o seguinte, que não tinha carbonização nenhuma no motor e a quilometragem do carro, hoje, ele está 300, praticamente 312 mil quilômetros. Pode verificar aqui, ó. 311.979, praticamente 312 mil quilômetros rodados. Só na minha mão tem 200 mil quilômetros rodados. Tá certo? Aí eu vou aqui mostrar o equipamento aqui instalado. Tem uma ideia aqui, ó. Pronto, aqui está o equipamento instalado desde 2014, outubro de 2014. Nunca mexi nele, nunca dei manutenção nenhuma, tá aí o equipamento tá lá. Tá certo? Você pode observar também que ele não tem o jadeador. Ele é ligado direto na flauta do veículo. Certo? E o novo dele ele já vem com jadeador. A Timol depois foi implantou o jadeador. No momento, quando eu coloquei, não tinha. Certo? Portanto, esse é o meu depoimento. E se você tem um veículo que está pensando em instalar o Max EPR, não pense muito não. Instale. Os benefícios são muito grandes, tá certo? E com certeza o equipamento por si só se paga. Tá bom? Obrigado então. Pessoal, esse depoimento é muito importante que a gente vê aí, né? Que o nosso aparelho está aí no mercado há mais de 10 anos e está cada vez mais atual, tá? É fundamental ressaltar a natureza do nosso aparelho. Ele foi desenvolvido para não alterar a originalidade ou a estrutura mecânica do seu veículo. Para os proprietários de veículos novos, a maior tranquilidade é a manutenção da garantia de fábrica, ou seja, nosso carro não mexe na originalidade do veículo, carros novos não perdem a garantia, tá? Então isso é muito importante. A gente vai estar vendo aí o Max EPR instalado, você vê que está aqui, ó, ele faz parte do conjunto do motor, tá vendo? Aqui está o jateador e aqui está o ionizador, ou seja, o Max EPR não altera a estrutura, nem física, nem estrutura é, elétrica do motor, ok? Então, em resumo, o que é que o Max EPR faz, né? Ajuda a economizar até 30% de combustível, aumenta a potência e o torque do veículo, ajuda a proteger o catalisador e reduz os gases poluentes, diminui a carbonização interna, ajuda a conservação do óleo lubrificante, reduzindo a contaminação pelo combustível no óleo do motor, não altera a originalidade do veículo. Proteção reforçada contra combustível ruim, pois ajuda a proteger motor e catalisador de combustível de má qualidade. Melhora o funcionamento geral do motor, diminui a carbonização dentro da câmara de combustão, maior conservação de válvulas e velas de ignição. Tem um ano de garantia, vida útil mais de 5 anos, suporte técnico especializado em injeção eletrônica, mais de 30 anos de experiência e a maior referência em economia de combustível atualmente, tá? Então, esse suporte técnico, Elias Wast, especializado em injeção eletrônica, professor de mecânica automotiva, instrutor de escândalo automotivo, referência em economia de combustível, tá? E aí está o Boa contato. noite, me dá licença, Renilton, tá atrapalhando a live. Pessoal que está com o áudio ligado, desliga só esse instante, depois a gente liga para a gente continuar, tá bem? Obrigado, Renildo. A nossa empresa realiza live todas as semanas para que todos possam acompanhar, esclarecer dúvidas e compartilhar depoimentos, incluindo consultores, mecânicos e clientes. Somos a única empresa do segmento com essa dinâmica abrangente, tá? Então, a Timol é a única empresa que tem aí live toda semana, tem suporte técnico, né? Para que possa dar aí maior conforto e confiabilidade aos nossos consultores, mecânicos e clientes, tá? A Timol também tem treinamento de mecânico do Max EPR, tá?
O treinamento de mecânico do Max EPR é um treinamento muito importante, porque traz para o consultor a oportunidade de aprender sobre injeção eletrônica, né? Sobre multímetro aplicado, sobre diagnóstico com escala automotiva, sistema de cargas e partida, né? Funcionamento e estratégia de modos, ou seja, é um treinamento que faz com que o consultor ou mecânico ele se torne especializado em economia de combustível, tá? Vai conhecer quais são todos os componentes que fazem com que o carro gaste mais, né? E como fazer ali a reparação, tá? Essas são fotos das turmas, né? Tem agora duas turmas em andamento, nível 2 e nível um, né? Que está aí fazendo esse treinamento, tá? São pessoas que estão se especializando em economia de combustível. Quanto você gasta de combustível? Suponhamos que o gasto médio mensal é de R$ 1.000. No cenário de 10 e 30%, né? Ou seja, gasto mensal R$ 1.000, economia de 10%, economizará por mês R$ 100. No ano, vai economizar R$ 1.200. No cenário econômico de 30%, se o gasto mensal é de R$ 1.000 e economia de 30%, vai economizar R$ 300 por mês, 3.600 por ano, tá? Isso no contexto de R$ 1.000 de gasto com combustível. Lógico, com esse aumento que teve agora, esse valor vai ser muito maior, tá? Teste prático ao instalar o Max IPR. Mostre esse teste ao seu cliente na hora da instalação. É muito importante que o cliente entenda como é que o Max IPR faz a economia, tá? Pessoal, aqui a gente vai agora apresentar o Max CPR da Timol, tá? A gente vai fazer o teste ao vivo e a cores. Aqui todos nós temos clientes iguais, ó. A gente vai fazer aqui a medida do seu Max CPR com o Max CPR. Ok? Então vamos lá. Meu Max CPR, vai deslocar aqui, ó. Vai pegar a mangueira e vai botar aqui, ó. Afasta um pouquinho. Pode funcionar o carro aí. Bata e conta até 3. Bata. Conta até 3? Pronto, tá aqui a quantidade de combustível. Agora a gente vai instalar o Max CPR e a gente vai ver a quantidade de combustível. É fácil, já está instalado, já está colocado o ionizador, ó. Não pode colocar só essa parte, por quê? Porque o carro pode ter aumento de temperatura no cilindro e com o Max CPR aqui, o ionizador, ele vai equilibrar a mistura do combustível, tá? E agora a gente vai fazer aqui agora ao vivo, tá? Vai lá. Pode funcionar. Bote mais 3 segundos. Vamos dobrar. Lá. Quando você tiver. Pronto. Tá aqui, pessoal, ó. Tá aqui a quantidade, tá? De um. E tá aqui a quantidade de outro. Quem fala que o Max CPR não funciona, tá aqui a prova. Mecânica Elias Washington. Pode demonstração ao vivo no carro do cliente, ok? Mais informação aí no nosso canal do YouTube ou no Instagram, tá? Aqui é o Max CPR da Timol. Esse aparelho aqui, ó, tá? Provando ao vivo que ele faz o resultado aparecer. Compatibilidade do Max EPR da Timor. O Max EPR foi desenvolvido para oferecer máxima eficiência em uma ampla gama de veículos. Confira as especificações de compatibilidade do seu veículo para a instalação do dispositivo logo abaixo. Os veículos que pegam o Max EPR, quais são? Com injeção eletrônica, combustível a gasolina ou flex operando na gasolina, cilindrada motor de 1.0 a 2.0, tá? Acima de 2.0 não pega. Veículos sem turbina, os mais antigos, né? Com turbina, com exceção o Chevrolet Track, o T-Cross 1.0 e 1.3, mesmo sendo turbo, pega o Max EPR, tá?
Ou seja, o Max EPR pega aí uma gama de veículos, tá? Todos com injeção eletrônica. Obrigado pela sua atenção e fique à vontade para fazer as perguntas que acharem necessário, ok? Pessoal, o Max EPR tem um ano de garantia, mas a vida útil é mais 5 anos, tá? Quem paga a instalação do Max EPR é a Timol, tá? O cliente já recebe o aparelho instalado, ok? Pessoal, alguma dúvida com relação à instalação do Max EPR? Eu acho que ficou aí mais do que explicado, né? A importância, né? O, o Fernanda, Fernando Fausto, tem alguma pergunta no chat? Oi, professor, boa noite. Tinha uma pergunta aqui, mas eu acabei respondendo. Era justamente o usuário do Zoom. Ele estava perguntando se podia levar na oficina qualquer para colocar o Max EPR. Eu respondi que ele deveria procurar um mecânico da confiança dele e quando fosse instalar o Max EPR, ligasse para o suporte técnico, caso, que é o senhor Elias Washington, e deixei o número, o contato. Perfeito. Show de bola, isso mesmo. Isso mesmo. É, como diz o professor na live também, o Max CPR ele é um aparelho que uma das boas condições é que a gente não vai poder é, fazer manutenções. Ele E fica ali e você não faz manutenção. ele é livre de manutenções, perfeito. Não precisa. Ô, Fernanda, Oi, tem uma outra pergunta aí lá no chat, deixa eu ver. lá no finalzinho. Depois de 5 anos tem que trocar? Depois de 5 anos, após uma avaliação, a gente vê se precisa trocar ou não, né? A gente tem aparelhos utilizando aí cliente utilizando com mais de 10 anos, né? Então, não tem manutenção e a vida útil é mais de 5 anos. Isso não quer dizer que ele só dura 5 anos. Às vezes, o cliente conserva bastante o veículo, o aparelho, e aí ele dá muito mais, tá bem? Ah, Pessoal, já perceberam que a gente estamos falando de fatos, né? A gente viu ali vários depoimentos e tem centenas e centenas de depoimentos aí, tanto no meu canal do YouTube, como também no meu Instagram. Ou seja, nós temos aí hoje fatos de história de Marco CPE. Nenhuma empresa hoje que vende aparelho de economia de combustível tem essa dinâmica que a gente tem. A gente tem live, a gente acompanha o cliente, a gente acompanha aí dando certo. Se der errado também, a gente vai acompanhar, vai ver o que está acontecendo, a gente descobre, soluciona o problema para o cliente, tá? Então é muito importante esse acompanhamento e só a Timol tem, tá? Só o MaxIPR tem. Outra coisa, o MaxIPR não vende por nenhum mercado aí da internet, só vendido pelos consultores, mesmo porque a gente tem um acompanhamento, né? A gente não vende só o aparelho, a gente vende a economia do combustível, né? A gente não vende apenas o aparelho. A gente dá aí todo um suporte aí ao cliente após a instalação do Max EPR, tá? Tanto antes, durante e depois, tá? professor Elias, mais uma pergunta aqui do Júnior Ribeiro. Por que não precisa colocar o jateador no Etios e no HB Joe ou HB20 precisa? Pronto, existe veículos que não precisam usar o jateador, porque ele já vem dentro do próprio carro, já um sistema parecido, né, com o jateador, ou seja, o sistema de manter a pressão estabilizada. O que é que a gente quer? A gente quer uma pressão estabilizada na flauta.
O jateador não é para reduzir o combustível. O nosso jateador, a intenção da gente é manter a pressão estabilizada na fralda. E tem veículos como o Etios e muitos outros que têm o veículo estabilizado na fralda, tá? O HB20 já pode instalar normal, né? Assim também como tem carro da linha Ford, alguns veículos também já vem com um sistema aí, pressurização do combustível. Não precisa colocar um outro aparelho para pressurizar, né? Então, é sobre isso, ok? Mais alguma pergunta? No momento, por enquanto, só. Eu acho que uma live dessa não tem nem por que ter dúvida, né? Foi esclarecido, foi bem explicado, com exemplos, com vídeos, né? Com depoimentos, né? Então, a gente estamos aí há quase 12 anos no mercado, né? E hoje a gente pode dizer que a gente é uma das maiores referências em economia de combustível do país, tá? Mesmo porque a gente estamos todos os dias aí acompanhando a evolução dos veículos, acompanhando aí o nosso aparelho de veículos mais novos, veículos diferentes, de marcas diferentes, e a gente está aí com boas novidades. E quais são as novidades? Que veículos mais novos, mais modernos, ele aceita melhor o Max IPR. O nosso Max IPR tem aí uma economia melhor, uma economia maior. Inclusive, não só na economia, mas sim como na descarbonização interna. Ou seja, o nosso aparelho, além de economizar, está fazendo um grande serviço aí que é a descarbonização interna. Ou seja, o nosso aparelho está aí com a eficiência energética excelente, né? Ou seja, diminui aí o consumo de combustível, aumentando a potência e o torque, ok? Pessoal, quero aqui agradecer a presença de todos, tá? Vocês estão aqui pela primeira vez. Se tiver alguma dúvida, pode estar chamando os consultores que te convidou, pode estar entrando em contato comigo, tá? E até a semana que vem com mais uma live do Max EPR. Tchau, obrigado. Fiquem todos com Deus. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, foi muito bom. Parabéns, Elias. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, Elias. Valeu. Sucesso. Boa noite. Obrigado. Boa, boa noite aí, Feliz. Obrigado pela aula. Aula top. Valeu. Obrigado. E todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.